Olá, pessoal! Vamos resolver a prova da segunda fase do nível 2 da Olimpíada Mirim da OBMEP 2024, destinada ao quarto e quinto anos do ensino fundamental. Questão 1. Quantos triângulos brancos há na figura? Temos uma figura aqui que é um quadrado que é dividido em vários triângulos. Alguns são verdes e outros brancos. Temos também alguns quadradinhos brancos aqui. O enunciado quer que a gente conte quantos triângulos brancos há na figura. Veja aqui, começando aqui, ó, a gente tem um triângulo branco aqui, dois triângulos brancos aqui, três triângulos brancos aqui. Agora, ao invés de eu contar o total de triângulos brancos na figura, observe o seguinte: se eu dividir ela em quatro pedaços aqui, ó, dividir desta forma aqui, veja que esses quatro pedaços aqui vão ser exatamente iguais, só rotacionando ele. Ó. Veja que esse triângulo aqui verde é igual a esse aqui é igual a esse aqui também é igual a esse. Então, como as figuras são idênticas, só rotacionadas, quer dizer que se nesse pedaço aqui, nesse quadrante, eu tenho três triângulos brancos, quer dizer que nos outros também vou ter três. Então, em cada um desses pedaços que eu dividi, eu tenho três triângulos brancos, e no total, eu dividi em 1, 2, 3, 4 pedaços. Logo, o total de triângulos brancos nessa figura é 3 vezes 4, que corresponde a 12, o que está indicado na alternativa C. Questão 2. Quantas bolinhas brancas devem ser pintadas de preto para que o número de bolinhas pretas fique igual ao dobro do número de bolinhas brancas? Veja que, inicialmente, nós temos o total de duas bolinhas pretas, que estão indicadas, e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas brancas. Veja que, no total, nós temos 2 mais 7, que corresponde a 9 bolinhas. Assim, se nós queremos que o número de bolinhas pretas seja o dobro do número de bolinhas brancas, veja aqui. Se eu pegasse, por exemplo, transformasse uma bolinha branca em preta, eu ficaria com 3 bolinhas pretas e 6 bolinhas brancas. E olha só, 6 não é o dobro de 3? Então, se eu pintasse uma bolinha branca de preto, o número de bolinhas brancas seria o dobro do número de bolinhas pretas. Mas eu quero o contrário. Eu quero que o número de bolinhas pretas seja o dobro do número de bolinhas brancas. Tá bom. Então, se eu quero que seja o dobro, eu preciso obrigatoriamente que o número de bolinhas pretas seja 6. Porque aí, como eu tenho 9 bolinhas, vão sobrar 3 bolinhas. Portanto, eu vou ter 6 bolinhas pretas e 3 bolinhas brancas. E aí, 6, como 6 é o dobro de 3, o número de bolinhas pretas vai ser o dobro do número de bolinhas brancas. Então, afinal, quantas bolinhas eu tenho que pintar de preto? Eu não tinha 2 inicialmente? E para ter a situação do enunciado eu preciso ter 6? Logo, então, eu preciso pintar 6 menos 2, que corresponde a 4 bolinhas. Logo, eu tenho que pegar 4 bolinhas brancas e pintar de preto. Isso corresponde à alternativa D. Questão 3. Laura fez a montagem ao lado usando 21 cubinhos iguais. Ela olhou a montagem de cima e fez um desenho do que viu. Qual dos desenhos abaixo pode ser o que Laura fez? Veja, se ela olhou aqui de cima a figura, vamos observar o que ela pode ter visto em cada um desses lados, desses quadrados aqui. Veja que nessa posição aqui, ó, tem uma coluna aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Logo, quando ela olhar essa fileira aqui de cima, ela vai estar completa. E veja aqui, na alternativa E e na alternativa D, esta coluna aqui não está completa com os 4 quadradinhos. Logo, elas não podem ser a resposta correta. Agora, veja aqui, nesta outra coluna aqui, nós vamos ter, se ela olhar aqui de cima, esta posição coberta, esta aqui coberta, escondidinho aqui, esta coberta e esta também. Logo, nesta posição aqui, também vão estar os 4 cobertos. Na alternativa C, isto não ocorre. Logo, a C também está errada. Agora, entre A e a B, veja aqui, nessa coluna aqui, temos esta posição, esta e esta. Então, nós temos 3 posições de fileiras que a Laura vai ver aqui em cima ocupadas. E na B, esta opção aqui está vazia. Logo, a B também não pode ser. Portanto, nós concluímos que o desenho que a Laura fez é o que está indicado na alternativa A. Questão 4. Os alunos retiraram seus chinelos para a aula de natação. Alguns desses chinelos estão mostrados na figura abaixo. Qual é o menor número de alunos que podem ter participado dessa aula?
Observe que nesta figura nós temos um total de 6 chinelos. Desses chinelos, veja que no total 5 deles são de pé direito e apenas um é de pé esquerdo. Veja, inclusive, que esses dois chinelos aqui vão formar um par, né? Um vai ser de pé direito e outro de pé esquerdo. Então, a gente sabe que, como os alunos eles vão calçar um pé direito e um pé esquerdo, a gente já tem um aluno vai calçar esses dois chinelos aqui e vão sobrar 4 chinelos com pé direito. Logo, cada um desses chinelos deve pertencer a um aluno. Assim, a gente percebe que o número mínimo de alunos que pode ter participado dessa aula é 1, 2, 3, 4, 5. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa C. Questão 5. As figuras abaixo foram construídas ligando pontos de uma malha de quadradinhos de mesmo tamanho. Qual delas possui o maior contorno? O contorno significa o perímetro. Como nós queremos saber qual delas possui o maior contorno, vamos comparar as partes que estão iguais entre elas. Veja que, por exemplo, se eu fizer um corte aqui, nessas 3 figuras aqui, veja que esses pedaços aqui são idênticos. Então, daqui para cá, tudo que tiver desse lado aqui vai possuir o mesmo tamanho de contorno. Então, basta analisar o que vai acontecer desse outro lado aqui. Agora, veja que na figura 4 também, esse pedaço que eu tenho para cá, ele é equivalente a esse aqui, só que rotacionado. Então, esse pedaço todo aqui, o valor do contorno daqui, vai ser quase o mesmo daqui. Veja que a única mudança é que vai faltar esse pedacinho aqui, mas esse pedacinho aqui pode ser equivalente a este aqui. Então, esse pedaço que sobrou aqui, com certeza, vai corresponder, por exemplo, a esse pedaço aqui. Logo, essa figura 4 já tem um contorno menor que o da figura 3. Logo, a figura 4 não pode ser a resposta correta. Vamos analisar as demais figuras. Esta figura aqui tem esse pedaço e esse, que coincidem com esses dois em tamanho, só que essa figura 1 tem esses dois pedaços aqui a mais. Logo, o contorno da figura 1 é maior que o da 2 e o da 2 também não pode ser a resposta correta. Agora, o da figura 3, se a gente comparar com o da figura 1, o da figura 1 tem dois pedaços aqui só tem um. E esse pedaço e esse coincidem com esse pedaço e esse. Logo, a figura 2 também é maior que a figura 3 o contorno, então a figura 3 também está errada. Sobre a comparação da figura 1 com a figura 5, então vamos agora fazer a contagem. Veja aqui, na figura 1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços retos, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços retos, só que esses pedaços curvos aqui tem 1, 2, 3, 4 na figura 1, e na figura 5 eu tenho apenas 1, 2. Logo, a figura 1 vai ter o maior contorno que a figura 5. Assim, a resposta correta é a alternativa A. A figura 1 possui o maior contorno.